Olá, seja muito bem-vindo a esta apresentação. Hoje vamos apresentar o trabalho de conclusão do curso de graduação em Ciência de Dados, que tem como tema o desenvolvimento da Infomental, plataforma de monitoramento e análise de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Este projeto foi idealizado com o objetivo de facilitar o acesso e a análise de dados públicos sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ao longo do vídeo, você vai entender as etapas do desenvolvimento, os desafios enfrentados e como essa solução pode apoiar profissionais da saúde, pesquisadores e gestores públicos na formulação de políticas mais eficazes. Fique à vontade para assistir quando e onde quiser e aproveite a jornada. Antes de prosseguirmos com o conteúdo do TCC, gostaria de apresentar os integrantes do nosso grupo. Arthur Alves Miyazaki, do Polo Unicel Jaguaré, Augusto Wagner Santesso Ortiz, do Polo Unicel Jaguaré, Danilo Zepponi Nakagone, do Polo Unicel Jaguaré, Edgar Augusto Yoshikawa Nagado, do Polo Unicel Jaguaré, Guilherme Tamura Makibara, do Polo Unicel Ticoatira, Paulo Ney Ferreira Vieira, do Polo Unicel Parque Bristol, Renan Miloche Ribeiro, do Polo Unicel Jardim Paulistano e Tiago Vander de Freitas, do Polo Rio Claro. Este TCC será apresentado por todos os membros do grupo, reforçando o caráter coletivo da construção da plataforma. Vivemos em uma era em que os transtornos mentais vêm crescendo de forma alarmante, impulsionados principalmente pelo estresse do dia a dia e pelas exigências do mercado de trabalho. O Brasil acompanha essa tendência mundial. Segundo o Ministério da Previdência Social, o número de afastamentos por transtornos mentais atingiu o maior índice dos últimos 10 anos. As causas vão desde ansiedade e depressão até vícios em álcool e drogas. Essas estatísticas refletem um ambiente de trabalho cada vez mais hostil. As mudanças recentes no mercado, como a automação, a sobrecarga de funções e a precarização dos contratos, impactam diretamente a saúde mental dos profissionais. Apesar de avanços como as diretrizes da OMS sobre o tema, muitas empresas ainda tratam a saúde mental como um custo, não como um investimento, o que limita a efetividade das ações implementadas. Em 2025, uma atualização na norma regulamentadora número 1 exigirá que as empresas avaliem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, o que representa um avanço importante. Ainda assim, é essencial que haja uma mudança de mentalidade. Identificar e tratar precocemente esses transtornos é uma estratégia essencial não apenas para o bem-estar dos trabalhadores, mas também para a produtividade e sustentabilidade das organizações. Foi nesse contexto que surgiu a ideia deste trabalho: desenvolver uma plataforma interativa que utilize dados do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, para mapear, analisar e monitorar os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Por meio da ciência de dados, será possível transformar grandes volumes de dados em conhecimento estratégico para gestores, profissionais de saúde ocupacional e formuladores de políticas públicas. Esse projeto, enquanto TCC produto, ele visa oferecer uma solução prática e inovadora. A plataforma poderá auxiliar as empresas a tomar decisões mais informadas, medir o impacto de programas de bem-estar e, principalmente, criar ambientes de trabalho mais saudáveis e humanos. A ciência de dados aqui é colocada a serviço da saúde mental. Esse trabalho tem como foco o desenvolvimento de uma plataforma de visualização interativa, voltada à análise de dados sobre transtornos mentais relacionados ao ambiente de trabalho. Para isso, utilizamos como fonte principal de dados o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ou SINAM, que é uma base pública mantida pelo próprio Ministério da Saúde. O objetivo geral do projeto foi construir uma ferramenta que tornasse esses dados mais acessíveis, visualmente compreensíveis e úteis para análise, por meio de uma plataforma interativa. Para alcançar esse objetivo, definimos uma série de metas específicas que orientaram o desenvolvimento da plataforma. Coletar e consolidar os dados do SINAM relacionados a transtornos mentais no trabalho, aplicar técnicas de pré-processamento, padronização e limpeza dos dados, garantindo sua qualidade para análise, selecionar atributos relevantes para compor as análises, avaliar diferentes soluções de visualização, priorizando escalabilidade, acessibilidade e facilidade de uso, desenvolver uma interface interativa com filtros e visualizações dinâmicas, permitindo que diferentes perfis de usuários explorem os dados com liberdade, publicar a plataforma em ambiente web aberto, documentar o processo com foco na reprodutibilidade e escalabilidade e, por último, analisar o potencial da ferramenta como apoio à tomada de decisões. A gente adotou a metodologia do Design Thinking, ou DT, como base para o desenvolvimento da solução proposta.
Por se tratar de um projeto com prazo curto e poucos recursos, a gente fez a etapa de empatia e definição do problema com pesquisas de dados secundários e discussões entre nós mesmos, uma vez que nós também éramos potenciais usuários da solução. Além do DT, nossa abordagem metodológica se apoiou em pesquisa bibliográfica e descritiva, usando dados públicos recentes do Ministério da Saúde por meio do sistema Sinan. A gente também usou o modelo CRISP-DM para a coleta e tratamento dos dados, especialmente nas etapas iniciais, que envolviam o entendimento do contexto do problema e a análise detalhada das características dos dados. A gente precisou converter arquivos em formato DBF para TXT-CSV para as análises exploratórias com Power BI, que escolhemos por ser uma plataforma acessível via web, gratuita e sem restrições. Nosso público-alvo para análise foram os trabalhadores brasileiros, independente de gênero ou classe social, usando técnicas de correlação e regressão para identificar padrões e possíveis fatores associados aos transtornos mentais ocupacionais. Por fim, embora tenhamos usado metodologias iterativas como o DT e o CRISP-DM, para a gestão do projeto a gente usou um modelo em cascata, por conta das exigências acadêmicas de entregas fixas e cronograma pré-definido, abordagem bem usual para os projetos da Univesp, que nos permitiu manter o controle sobre o escopo, tempo e demais áreas da gestão, fazendo com que nossos objetivos fossem alcançados de forma organizada e eficiente. O desenvolvimento da plataforma Infomental começou com a avaliação da viabilidade de uso dos dados públicos do Sinan, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Essa base de dados do Ministério da Saúde reúne notificações de agravos compulsórios, incluindo transtornos mentais relacionados ao trabalho. Apesar da riqueza desses dados, o acesso inicial não foi simples. Foi necessário entender o formato e a estrutura dos arquivos, além de superar dificuldade com o fim do suporte ao protocolo FTP pelos navegadores modernos. Na sequência, enfrentamos o desafio de extrair os dados que estavam no formato DBC, pouco comum em análises modernas. Tentamos bibliotecas Python como o PySUS, mas a documentação inconsistente nos levou a optar pelo Tabuin, um software do próprio DataSUS que demonstrou melhor desempenho na conversão para o formato DBF. Essa conversão foi fundamental para garantir que os dados fossem legíveis e utilizáveis nas etapas seguintes. Problema importante foi a ausência de um dicionário de dados diretamente acessível no site. Para contornar isso, fizemos buscas específicas até localizar um dicionário relacionado à hanseníase que nos ajudou a encontrar o dicionário completo dos transtornos mentais ocupacionais. Esse material foi essencial para a correta interpretação dos campos, evitando erros nas análises. Com os dados compreendidos, iniciamos a etapa de avaliação dos campos disponíveis. Essa fase foi crucial para assegurar que a futura interface gráfica refletisse as variáveis mais relevantes. Campos como idade, escolaridade, sexo e hábitos foram priorizados pela sua importância epidemiológica. Em seguida, os dados foram tratados com o preenchimento de valores ausentes e padronização de categorias, garantindo uma base de dados limpa e estruturada. Para testar a viabilidade visual do projeto, foi criada uma prova de conceito usando o Power BI. Essa etapa serviu para validar a performance e a navegabilidade da ferramenta, possibilitando testes com filtros e combinações de parâmetros. Além disso, realizamos validações cruzadas para garantir que os dados exibidos correspondessem corretamente aos dados brutos originais. Com os aprendizados da prova de conceito, partimos para o desenvolvimento da interface final utilizando o Figma. Foram criadas 4 telas prototipadas representando as principais seções da plataforma: perfil sociodemográfica, evolução temporal e fatores de risco, empresa em vínculo trabalhista, além das condutas e encaminhamentos. O foco foi sempre a clareza, acessibilidade e experiência do usuário, garantindo que a grande quantidade de informações pudesse ser visualizada de forma intuitiva e segmentada. O desenvolvimento da API para a coleta automatizada dos dados, bem como a criação do dashboard final no Power BI, serão detalhados nos próximos slides. Ambas as etapas foram fundamentais para garantir a integração entre dados atualizados e visualizações interativas, completando a estrutura funcional da plataforma Infomental. Com o protótipo validado e os dados estruturados, iniciou-se a construção da versão final da plataforma Infomental. Inspirada na Infodeng,
Essa plataforma foi concebida como uma ferramenta pública, interativa e acessível para analisar transtornos mentais relacionados ao trabalho. Um dos grandes desafios identificados foi a complexidade no acesso aos dados brutos do Sinan, que envolvia etapas manuais e softwares pouco acessíveis, como o TabWin. Diante disso, foi desenvolvido um módulo automatizado para a coleta de dados. A primeira tentativa, com a biblioteca PySUS, enfrentou problemas de compatibilidade e inconsistência. Em seguida, um algoritmo funcional foi implementado no Google Colab, conseguindo buscar dados e transformá-los em data frames. O avanço decisivo veio com a criação de uma API, utilizando a biblioteca FastAPI, permitindo ao usuário baixar arquivos CSV com base em parâmetros simples, sem depender de ferramentas complexas. Para garantir o acesso fácil e contínuo, a API foi publicada na nuvem com o serviço Railway. Após dificuldades iniciais com os arquivos tradicionais de configuração, optou-se pela containerização do Docker, utilizando o servidor UVcorn, e arquivos personalizados para viabilizar a instalação. O resultado é uma aplicação pública, funcional e sustentável. Essa evolução representa um avanço essencial no projeto, eliminando barreiras técnicas, democratizando o acesso aos dados e promovendo uma coleta automatizada, reprodutível e alinhada aos objetivos de eficiência e transparência na saúde pública. A interface gráfica da plataforma InfoMental foi construída no Power BI com base nos protótipos desenvolvidos no Figma. O projeto foi estruturado em 4 páginas principais, permitindo navegação fácil e intuitiva por meio de botões e filtros globais aplicáveis a todos os painéis. O objetivo central foi transformar dados complexos do Sinan em visualizações compreensíveis, interativas e relevantes para gestores, profissionais da saúde e pesquisadores. A capa da interface funciona como tela de apresentação, exibindo o nome da plataforma, seu propósito e uma ilustração simbólica sobre a sobrecarga mental no trabalho. Ela reforça o objetivo de comunicar claramente a função do sistema e facilitar seu uso para diversos perfis de usuário. A primeira página é dedicada ao perfil sociodemográfico e regional. Apresenta o mapa do Brasil com bolhas de calor, indicando a concentração de notificações por estado. Gráficos adicionais revelam dados por gênero, raça, faixa etária, escolaridade e situação gestacional. Todos os elementos são interativos. Ao aplicar filtros no topo, como ano e estado, os gráficos se atualizam automaticamente. Por exemplo, ao selecionar o ano de 2024 e o estado de Minas Gerais, o mapa destaca a unidade federal com maior número de notificações, 593 no total, e mostra a predominância de mulheres, 70,23, indivíduos como ensino médio ou superior completo. A segunda página, voltada à evolução temporal e fatores de risco, inclui séries históricas de notificações e óbitos, além de gráficos sobre o regime de tratamento e uso de substâncias como álcool, fumo, psicofármacos e drogas psicoativas. No caso filtrado de 2024 em Minas Gerais, não foram registrados óbitos, mas 60% dos casos resultaram em incapacidade temporária, como destaque para o uso de psicofármacos como fator de risco. A terceira página analisa o vínculo trabalhista. Gráficos mostram que a maioria dos notificados trabalha sob regime CLT, com vínculos diretos e longos períodos de atuação. Isso pode levantar hipóteses como insatisfação por estagnação na carreira. Já na quarta e última página, o foco são as condutas adotadas. Verifica-se que raramente a emissão de CAT, comunicação de acidente de trabalho, adoção de medidas de proteção ou mudanças organizacionais, sugerindo negligência dos empregadores com a saúde mental. Essa conclusão evidencia a necessidade de ações governamentais como campanhas de conscientização. A plataforma, portanto, se destaca por integrar análises visuais com profundidade analítica, acessibilidade e adaptabilidade, oferecendo suporte estratégico para decisões em saúde pública ocupacional. Olá, me chamo Renan e vou dar continuidade à apresentação. O tema agora é a possibilidade de desenvolvimento futuro. Durante o desenvolvimento do projeto, foram exploradas 4 possibilidades de aplicação de algoritmo de aprendizado de máquina para apoiar estudos sobre o tema saúde mental no contexto ocupacional. O primeiro estudo foi a análise de perfil para os encaminhados ao CAPS,
que utilizou modelos de classificação para identificar fatores associados ao encaminhamento, fatores que foram cruciais para ocasionar esses encaminhamentos. Os resultados mostraram que o uso de psicofármacos e diagnósticos específicos são fortes preditores, o que pode melhorar os critérios de triagem, caso utilizado corretamente. A segunda aplicação foi uma clusterização de pacientes notificados com o uso de caminhos para identificar perfis homogêneos. Isso permitiu segmentar os pacientes em grupos distintos, o que pode orientar campanhas, direcionar elas melhores. Como no caso das gestantes, que apareceram com frequência nos clusters do estudo como o grupo mais vulnerável. A terceira abordagem focou na prevenção do risco de óbito, comparando uma regressão logística e o XGBoost. O XGBoost teve um melhor desempenho na detecção de casos críticos. Utilizamos também uma análise CHAP para ajudar na interpretação clínica. Nesse estudo, destacou a idade avançada como um ponto de gravidade crítica para fatores que vão determinar isso. Por fim, testamos a predição de evolução de casos utilizando a tecnologia Randall Forest para prever trajetórias clínicas do paciente. Apesar da acurácia moderada, os resultados indicaram que o modelo pode ser útil como ferramenta de apoio à decisão, especialmente com ajustes no balanceamento de classe. Essas 4 possibilidades demonstram que o potencial da tecnologia e inteligência artificial, mais no caso de machine learning, para gerar insights para a saúde pública, contribuindo tanto como decisões clínicas quanto como formulação de políticas mais eficazes. Conclusão. Nesta etapa do trabalho, avaliamos o desempenho da plataforma Infomental frente aos objetivos definidos inicialmente, e os resultados mostram que conseguimos cumpri-los com êxito. O primeiro passo foi a coleta e consolidação dos dados do SINAM. Começamos com um processo manual, usando o Tabuin, mas evoluímos para um fluxo automatizado com a biblioteca PySUS, integrando tudo a uma API com a Fast API. Isso permitiu padronizar a coleta, garantindo atualizações contínuas. Em seguida, no pré-processamento, conseguimos tratar os dados de forma eficiente. Mesmo com alguns valores nulos, a qualidade geral dos registros foi suficiente para análises confiáveis. O terceiro objetivo foi a seleção de atributos relevantes. Após analisar o dicionário de dados, escolhemos variáveis essenciais para a saúde mental ocupacional, como faixa etária, escolaridade, vínculos empregatícios e evolução clínica, tornando o banco mais informativo e direcionado. No quarto ponto, testamos as ferramentas de visualização e optamos pelo Power BI, pela sua boa usabilidade e desempenho. Construímos um painel interativo que passou por uma prova de conceito e atendeu às boas práticas em visualização de dados. O quinto objetivo era criar uma interface intuitiva. Isso foi alcançado com uma plataforma dividida em 4 páginas temáticas. Ela permite a navegação por filtros e gráficos acessíveis, inclusive para usuários não técnicos. Embora a publicação web não tenha sido feita devido a custos, desenvolvemos um endpoint gratuito na plataforma Railway. Com isso, garantimos acesso aberto aos dados via CSV, reforçando o compromisso com a democratização da informação. A documentação de todo o processo também foi realizada, incluindo scripts, pipelines, API e deploy com Docker, o que garante a reprodutibilidade da solução. Por fim, o painel interativo permite análises que reforçam o valor da Infomental como ferramenta de apoio à decisão. Isso a torna útil não só para pesquisadores, mas também para gestores públicos e profissionais da saúde. Em resumo, a plataforma Infomental se mostrou uma solução robusta, acessível e replicável, com grande potencial para fortalecer a saúde pública e a cultura de dados abertos no Brasil. Se você tem enfrentado insônia, irritabilidade ou sofrimento emocional, o CAPS pode ajudar. O atendimento é imediato, sem necessidade de agendamento e com o suporte de uma equipe multiprofissional. Você pode apontar a câmera do seu celular para a tela. O código que aparece é chamado de QR Code. Ele vai levar você direto para o site onde é possível localizar o CAPS mais próximo. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E o primeiro passo pode começar agora.